Vamos lá. Bom dia a todos, professora Margarete. Sem o André não dá para começar. André, ele agrega fãs e ódio ao mesmo tempo, né? Mas eu sou fã, eu gosto de gente que participa, né? Tá certo que tem vezes que dá vontade de dar uma martelada nele, mas a gente se segura, né? Mas é muito bom que participe, é bom que opine, né? Nós temos que ser ativos no processo. E outra, é o povo de humanas, né? O povo de humanas é natural que ele faça Alan, apontamento, nós temos que né? ser o contraditório para refletir. Não, chefe, Tem que ter o contraditório para reflexão. se você achar que eu me incomodo, não me incomodo, não. Eu acho até bom, né? Não, eu Claro, acho legal o debate. claro que Sempre achei legal o debate. Ninguém é o dono da verdade. A gente vai chegando num acordo. Agora, que nem acontece assim, ó, bancando o advogado diabo já, né? Que nem acontece nas nossas nos nossos ATPCs do centro de mídia, onde só engole, a gente só engole, entendeu? E o contraditório não é aceito, né? Quando você diz uma verdade, não é aceito, eles passam por cima. Isso é que deixa o professor, digamos, desanimado, né? Entendeu? Porque eles só olham o lado perfeito, né? Tudo é perfeito. Não é assim. André, o ATPC dia. do Centro de Agora isso deu Mídias, certo agora. ele é uma outra realidade. Bom dia, agora estamos na reunião certa, né? Estávamos na sala errada. Opa, eu acho que estão. Né? Se você está procurando a TPC de humanas, está no lugar certo. Né? Vamos lá. Vamos colocar alguns pontuamentos para nós. Né? Durante esses 15 dias, eu conversei com alguns professores, né? E eles almejaram aí umas necessidades. Né? Uma das necessidades era um grupo de WhatsApp para a gente fazer uma troca de materiais, práticas exitosas e alguma coisa que fosse relevante para os professores dentro da nossa área, né? Muitas vezes a gente tem alguns materiais interessantes e compartilhar ele é engrandecedor, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né, um link, né? Se vocês quiserem, tem um grupo de WhatsApp que a gente montamos, né? Para o pessoal de ciências humanas, né? O intuito não é o bom dia, boa tarde, boa noite. Claro que a gente não pode ignorar o bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Eu acho que o som fica melhor no Discord ou é impressão minha? Pessoal, desliga o telefone paralelo aí, por gentileza. Eu instalei no celular só, depois eu vou instalar no computador também. Daniele, pode entrar na aula, já estamos aqui. Rosana, desliga o áudio, por gentileza, Ieda. Vocês estão vendo eu ou não dá para ver? Pronto, ativei o mudo da Rosana. Não gosto disso não, mas de vez em quando é necessário. Pessoal, eu vou colocar aqui um link. Esse primeiro link é de um grupo de WhatsApp que a gente montamos para compartilhar material, tá? Se vocês quiserem, é totalmente optativo. Você entra se tiver interesse. É bacana que a gente compartilhe, tá? Então. Tá ali no chat. Esse cabe até 256 professores. Se necessário for, a gente abre um grupo 2 e concatena aí as informações relevantes, tá bom? Esse é uma das situações, né? Tem uma outra situação, né? Deixa eu colocar aqui também. Tem um classroom que nós formamos, né? Lá tem todos os materiais que nós estamos usando em todas as ATPCs de humana, tá? Se vocês quiserem entrar, ele está lá. Eita, nós, eu acho que ficou meio grande. Né? Deixa eu diminuir ele que está fora do padrão.
esse chat aí, ele obedece o que a gente coloca. Se a gente coloca um link gigante, ele fica gigantão mesmo. Vamos lá. Pessoal, eu tenho que compartilhar com vocês aqui uma tela de um PowerPoint, né? A base desse PowerPoint, ele foi uma reunião apresentada para os gestores, né? Diretores de escolas e diretoria, no começo do ano, lá em fevereiro. Houve algumas mudanças e eu já atualizei o que deveria ter, né? E ele tem uma série de hiperlinks colocados nesse PowerPoint. É interessante vocês dar uma abridinha nele, dar uma olhada, uma estudada, né? Tem um vídeo do YouTube que ele está vinculado lá, né? Mas ele é longo mesmo, ele deve ter aí umas 2 horas e meia falando sobre o novo ensino médio, né? É interessante, se vocês acharem bacana, dê uma olhada lá, mas ele é meio cansativo, mas ele traz bastante informações importantes para a gente da nossa vida como professores, tá? Então, tá lá no PowerPoint, vocês podem acessar, ele faz parte também do repositório do Centro de Mídias, né? Se vocês quiserem, dê uma olhada lá, mas já vou avisando, 2 horas e meia de vídeo, ele é importante a gente acompanhar, tá? Tá compartilhando a tela aí do Novo Ensino Médio, na tela de vocês? Tá. Sim. Sim, está compartilhando, sim. Pessoal, como a gente sabe, né, eu compartilhando a tela, eu tenho uma certa dificuldade de ver o chat. Eu estou com outro aparelho aqui, mas é um celular, então fica meio triste de ver. Se vocês precisarem alguma pontuação emergencial, dá um grito, tá? Alan. Quem me chama? É o professor Taiguara. Posso fazer um breve? É que assim, Opa, eu estou sem acesso ao chat. Eu não sei se isso está acontecendo com outros companheiros que estão presentes, mas eu, sinceramente, já participo sempre e nunca consigo ter acesso ao chat. Não sei o que acontece, né? É exclusivo só dessa parte aqui de Ciências Humanas. Então, se você puder compartilhar todos os links que você está encaminhando no chat, também lá no Classroom, aí eu acho que fica mais fácil, porque daí o Classroom eu ainda consigo ter acesso, mas o chat... Deixa eu responder para você, Taiguara. Você foi convidado? Passaram o link da reunião para você? Exatamente. Então você não tem acesso ao chat. Quem é passado o link não tem acesso ao chat, que nem eu. Vamos lá. Eu também não eu também. tenho acesso ao Por chat. isso que acontece isso. Tá bom, Então, a gente não tem o chat. Andrezão, peraí. Vamos lá. Tá tudo vendo, bem. ó? Se o André não esclarece... Vamos lá. A situação é a seguinte, né? O chat, ele é para os convidados da equipe Teams. Todo mundo que manda um e-mail do Microsoft, eu incluo na equipe Teams, ele tem acesso ao chat, né? O senhor pode mandar um WhatsApp para mim com o seu e-mail, eu incluo o senhor, o André, todos como membros da equipe, todos têm acesso aí ao chat, não tem problema, né? Toda forma, né, eu mandei esse Classroom, todos os materiais, desde a primeira TPC, estão lá, tem um link, é só clicar lá e baixar para vocês também, tá? Então, podem mandar para mim, no meu WhatsApp, eu incluo, hoje mesmo eu incluí uns 5 professores, nós já estamos com mais de 500 professores inclusos aí, isso aí não tem problema nenhum. Mas se precisar fazer uma pontuação, Taiguara, o André nem vou falar nada, né? Pode usar como o parlamento italiano, né? O parlamento italiano o cara chega falando, né? O parlamento inglês a gente pede a palavra. E aqui vamos usar o parlamento italiano, né? Vai lá, fala, eu preciso pontuar, tá? Mas manda o seu e-mail para mim, o Taiguara, e eu incluo o senhor vai ter acesso aí ao chat, tá bom?
Assim, Alan, mas aí a questão é como que eu vou saber o seu e-mail ou o seu WhatsApp, já que eu não tenho Opa, acesso ao chat? não tem Como que problema não. Então, tá com papel e caneta na mão? tenho, é só falar. Então, é 015 15 9 9 81 34 13 25. 81 34 13 25. Esse é o meu celular, pessoal. Pode mandar lá no WhatsApp que a gente inclui todo mundo. Isso aqui Fala e outra. novamente. Fala Meu novamente. telefone. Calma, Miguel. Né? O meu telefone ele é 24 horas, não tem problema. Ele é pessoal, mas ele é funcional também. Beleza. 9 81 34 13 25. Né? Pode mandar Ok. lá. Né? É simples, tá? Depois eu compartilho lá o negócio do Classroom também. No Classroom tem todos Alan, os materiais também, tá? Alan, bom dia. Muito obrigado. Oi, tudo bom? Oi, Alan. Elis, eu também quero acesso ao chat. Eu gosto da palavra. Eu sou do Parlamento Inglês. Não tem problema, minha amiga. É o que eu falei para a senhora, né? Manda lá, eu vou incluir após acabar a reunião, porque Tá agora bom. não tem condição, Não, tá? sim. Tá, Manda lá no obrigada. meu WhatsApp. Ótimo, né? Mas vamos lá. Nós temos que falar sobre esse novo ensino médio, né? Aí aquela orientação de praxe, né? Qualquer dúvida, manda no chat, mas quem não tem chat pode falar, né? Mas vamos tentar manter os nossos quase 400 professores aí num regramento, tá? Esse material, como eu falei para você... Descontinada. Poxa, Oi, desculpa. Alô, alô? o quê? Foi um dormento para entrar nesse ATPC. A gente entra lá no aplicativo, tem 3 reuniões abertas, andei em 3. Até, enfim, encontrei essa. Está muito desorganizada, por gentileza. Professora, é que outros professores vão abrindo reuniões e eu não tenho como impedir isso. O professor é membro de equipe, ao invés dele entrar na reunião que existe, ele abre uma nova reunião e isso não tem como impedir. Normalmente eu coloco lá a TPC oficial e ele vem com uma pauta. Entra naquele lá, tá? É direcionamento, mas a gente pega a manha disso, tá? Tenha calma, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês, o que nós vamos falar, ele começou a ser debatido com os professores, diretores e núcleos pedagógicos no começo de fevereiro, né? Existem algumas atualizações de PPT que eu fiz porque tinham uma certa relevância, tá? Todos esses links aqui vão mandar para materiais que são importantes do professor de humanas. Na verdade, todos os professores têm um acesso. É muita coisa. Então, tem que dedicar um tempo de estudo para ver esses materiais, né? E eu sei que a realidade do professor é bem diferente dessa da gente ter tempo de estudo, tempo de pesquisa. Essa vibe não pertence mais ao professor. Mas é interessante reservar aí uma meia horinha para dar uma olhada, né? Então, tudo que eu tirei estão nessas fontes, né? E são todas fontes aí da SEDUC, né? Existem umas outras formações que foram feitas, eu compilei ela aí nesse EFAP, né? Que é sobre ensino médio. O ensino médio ele já está sendo debatido desde 2010, né? Começo de 2010 ele já começou a ter alguns movimentos aí de implementação dessa nova estrutura. Agora a estrutura não tem mais volta, né? Existe a questão da fundamentação legal, que o governo de publicar, né? Porque nós trabalhamos dentro do direito administrativo, né? E o direito administrativo, o primeiro princípio é a legalidade, né? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, desligam o microfone aí, por gentileza, né? Então, vamos entrar de peito aí na nossa missão, né? A implantação do novo ensino médio, ela começa as manobras operacionais
agora em 2021 para os alunos da primeira série do médio. Mais precisamente, começou com ouvir os alunos em um forms que foi direcionado às escolas, né? O prazo desse forms, ele não foi prorrogado, ele foi até ontem, que era ouvir os alunos a respeito dessa estrutura. Claro que é difícil você ouvir alguém que não tem uma opinião sobre o assunto propriamente dito, mas era um movimento para dar um boot, dar um start no aluno, que haverá mudanças, né? E ele vai ser submetido a um processo de escolha, né? E nós vamos entender isso aí no decorrer, né? Essa transformação do ensino médio, ela está visando, né, trazer a escola do ensino médio para uma realidade um pouco mais apraziva ao aluno, porque nós vemos que os grandes os menores, né, índices de aproveitamento, desistência, proficiência, eles começam a aparecer no ensino fundamental 2 e eles ficam berrantes no ensino médio, né? Então, não há o que se dizer em não ter que fazer alguma alteração. Não sou eu que vou dizer que essa alteração é primorosa, ela vai ter uma melhora substancial ou vai ter uma piora. Eu posso dizer, como opinião pessoal, que existe a necessidade de uma mudança, né? Porque do jeito que está, é impossível se manter. Então, a ideia é uma flexibilização de currículo, né? Flexibilização de currículo não é uma coisa que nasceu hoje, né? A Escola da Ponte, em Portugal, já tem mais de 100 anos que faz isso de flexibilização de currículo. Então, ninguém está inventando a roda, mas fizeram uma adequação para uma rede gigantesca, que é a rede do Estado de São Paulo, e em primeira visão, pode dar certo. O pode, ele vem em letras garrafais, negrito, com um monte de asterisco, né? Porque organizar isso vai ser complicado, e vai ser muito complicado mesmo, né? A ideia é trazer o professor e o aluno para a construção desse novo ensino médio. E é um dos momentos que nós estamos aqui trazendo para os nossos professores de ciências humanas, né? Não tem como interagir todas as mãos no processo? É impossível, né? Mas tem como a gente dialogar e levar demandas. Inclusive, as demandas que vierem daqui, eu tenho um canal para poder levar, esclarecer e trazer dúvidas, orientações e até pontuamentos que os professores façam, né? Então, o canal de comunicação seria, no caso, eu, junto aos professores de humana, e eu me comprometo em ficar levando toda a demanda que aparecer do nosso grupo de professores, tá bom? Nossa atividade, ela vai ser dividida hoje em 3 etapas, né? Esse histórico do novo ensino médio, vamos falar sobre a questão dos novos itinerários e vamos falar o que vai acontecer daqui para frente, né? A SEDUC, ela foi bem enfática em o que vai acontecer, não é o que pode acontecer. Então, essa mudança, ela irá ocorrer, né? Então, a gente tem que estar a par do que está acontecendo para nós não nos tornarmos coadjuvante de um processo que nós estamos imersos, né? Então, vamos lá. Primeiro tópico, né, o novo ensino médio em São Paulo, né? Nós já estamos familiarizados com a ideia dos componentes do Inova. A ideia do componentes do Inova, ela já faz parte dessa reestruturação do novo ensino médio, né? Claro que o Inova, ele não agrega somente as escolas de tempo integral. Hoje, as escolas regulares também fazem parte do Inova e fazem parte dessa reestruturação, né? Foram realizados uma série de seminários pontuais,
junto a equipes gestoras, junto a núcleos pedagógicos, e agora ele está chegando à construção final. Existe uma série de pontuamentos que foram levados à SEDUC de como organizar. É muita gente, muitas opiniões, muitas concatenam uma sobre outra, tal. Então foi feito um filtro das mais de 400 mil contribuições que foram apresentadas. É o ideal? Com certeza não, mas é o possível. Então, essa reestruturação, ela começou junto aos órgãos centrais em 2019 e chegou para nós, professores, a partir de 2020, com a implementação do Inova em toda a rede estadual. Tudo que nós estamos falando aqui se aplica à rede estadual. Mais propriamente dito, nós vamos trabalhar hoje a ideia da escola regular. A escola PEI tem uma estrutura, a escola com o Novotec integrado tem uma outra estrutura, as escolas de centros prisionais têm outra estrutura. Então, a gente vai se focar na escola que existe a maior demanda, que é a escola regular, né? E a escola regular também tem diferenças entre escolas grandes e escolas pequenas, né? Então, a gente vai tentar esclarecer essa estrutura para as escolas regulares, grandes e pequenas, e ver como é que vai ficar a vida do professor, né? Vamos lá, né? A partir de 2021, que é este ano, né, nós vamos começar a aplicação gradual dessas novas etapas. Mais à frente, nós vamos mostrar para os senhores, tá? A grade de matriz curricular, ela vai ter alterações, né, para o segunda e terceira série do ensino médio. Para a primeira série do ensino médio, em princípio, ela não vai ter alterações de grade de matriz curricular neste primeiro movimento. A partir de anos a vir, né, pode haver mudanças nessa grade, mas a primeira estrutura, esse piloto da nova reestruturação do ensino médio, ela faz mudança em grade e matriz curricular para a segunda e terceira série do ensino médio. E depois eu vou dar algumas opiniões pessoais na área de gestão que eu achei que foi pertinente, né? Mas vamos lá, né? Falando em escola regular, diurna, né? A estrutura do ensino médio, ela vai se apropriar de 3.150 horas de ensino, né, juntando a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, né? Dessas 3.150 horas, 1.800 horas é a formação geral básica, que é a matriz curricular que nós conhecemos, de português, matemática, geografia, filosofia, história, química, as disciplinas regulares que nós conhecemos, né? E nós temos mais 1.350 horas dos itinerários formativos. E nós vamos entender o que são esses itinerários formativos aí no decorrer de hoje, tá? Vamos lá. Formação básica, aquelas 1.800 horas. Elas estão divididas, né, por áreas, né? E isso nós já conhecemos, né? As linguagens e tecnologias, língua portuguesa, as artes, educação física, língua inglesa, ciências humanas, geografia, história, filosofia e sociologia. A estrutura que nós já conhecemos e trabalhamos. Isso aqui não muda, ela continua existindo, tá? E essas são as 1.800 horas. Vai haver uma mudança na dosimetria dessas disciplinas no decorrer dos 3 anos do médio. Nós vamos entender isso mais à frente. Mas essa estrutura é a que a gente já convive e não tem muita novidade, né? Aí nós temos a reestruturação de como que ela vai ficar os itinerários formativos, que são aquelas 1.350 horas diferenciadas, vamos dizer assim, para facilitar a interpretação, né? Nessas 1.350 horas, continua havendo, né, as disciplinas por áreas que nós conhecemos.
né? Linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, e também formação técnica para as escolas que têm o Novotec integrado. O que muda é a questão da quantidade de aula por cada área que o aluno vai poder optar. Vamos entender isso aí, né? Então, em princípio, todas as disciplinas da matriz curricular, elas mantêm-se. Então, existia uma fomentação de que vai acabar artes, vai acabar sociologia, o governo federal colocou as ciências humanas lá no rodapé das importâncias, que o importante era ter matemáticos, engenheiros e médicos, né? Então, houve aí um levante social a respeito da importância das disciplinas, né? Nessa reestruturação, as matrizes curriculares continuam existindo, tá? Só que o aluno ele vai poder optar por um aprofundamento em alguma área que ele achar que tem mais afinidade, né? Ele não vai deixar de ter as disciplinas curriculares, né? Nisso aí entra, por exemplo, uma experiência que eu tenho de uma colega que ela fez magistério e hoje ela trabalha na gestão escolar, né? Amiga próxima. E de vez em quando eu pergunto para ela, mas você não estudou isso em química? Ela fala, não, eu fiz magistério, né? Eu falo, mas você não estudou isso em física? Não, eu fiz magistério, né? Ela é aqueles professores que fizeram magistério e simplesmente não tiveram essas disciplinas, né? Não a culpo, porque ela fez uma opção do magistério. Hoje, o magistério, ele quase não tem mais valia, o magistério de ensino médio, né? No Brasil, quase não tem mais valia. Somente o curso superior de magistério. Mas existia essa opção na década de 90, né? Começo da década de 90, a pessoa optava pelo magistério e aí você saía com uma habilitação profissional. Mas você abria a mão de uma série de disciplinas. Alan, fiz magistério, era isso mesmo. Essas matérias não existiam nessa época. Fiz nessa época, magistério. Então, aí a pessoa abria a mão dessas disciplinas e se aprofundava na questão de alfabetização e letramento, né? Dentro dessa reestruturação do ensino médio, existe uma redução de carga de alguns componentes de acordo com a opção do aluno, mas ele não vai ficar totalmente à mercê de não saber nada, não ser apresentado, né? Mas a gente vai entender essa estrutura mais à frente, tá? Vamos entrar agora, propriamente dito, no que são os itinerários, né? Os itinerários é a parte cascuda da nossa história hoje, tá? O itinerário formativo, né, ele vai ser implantado nas escolas, né, meio a forceps, né? Claro que com algumas estruturações que a escola vai ter certas liberdades de estruturação, né? Mas não é tanto assim também, não. O aluno vai ter opções, mas dentro da nossa realidade, não são um leque de opções infinitos, né? Eu lembro quando eu estava fazendo uma MBA, né, que a gente escolhia num universo gigante de disciplinas o que eu queria estudar. Mas tinha muita coisa, né? E você escolhia a dedo, né? No curso que eu me formei na área de Secretaria de Segurança Pública, também tinha um negócio parecido, né? E isso no começo dos anos 2000, na verdade, final da década de 90, né? A gente tinha que optar por alguns cursos fora do currículo da escola militar, né? Tinha só 33 cursos para a gente escolher, a gente tinha que escolher 4, né? E era um leque gigante de coisa, né? Então, não é a realidade que o nosso aluno vai ter, aquele leque gigantesco de coisa que a gente pode promover aos alunos, mas existe alguns direcionamentos que possam levar o aluno a estudar o que ele tem mais afinidade, né? Vamos lá.
Esse aqui a gente vai ter que fazer uma leitura, tá? O itinerário formativo. O itinerário formativo são cada conjunto de unidades curriculares ofertados pela instituição e rede de ensino, que possibilita o estudante escolher conforme o seu interesse para o aprofundar o seu conhecimento. Então, a ideia é essa. Você vai dar um leque para o aluno escolher. Claro que nós temos aquele aluno que não quer absolutamente nada. Então, a gente vai ter que escolher por ele. Tem aquele aluno que vai falar, não, eu gosto disso. E mais à frente ele vai falar, não, não era isso que eu queria, eu vou querer mudar. Vai ter essas situações, né? Nós vamos ter aquele aluno que vai optar pela afinidade com o docente e não com afinidade com a disciplina, e depois ele descobre que não era aquilo que ele queria. Vai ter aquele aluno que veio de outra escola que tinha um itinerário formativo e ele veio transferido para a sua escola, e aquele itinerário formativo que ele tinha naquela escola de origem é diferente daquela que ele está sendo recebido, e vice-versa. Então, existe uma série de variáveis que a gente vai se deparar, né? E é difícil entender como que isso aí vai ser formado, porque uma escola grande, né, que nem um Estadão, vai ter vários itinerários formativos, né? E você tem escola que tem uma sala de ensino médio por série, né? Aí fica difícil você ter vários itinerários formativos. Existem escolas que têm uma sala de ensino médio no período. Como que você vai fazer divisões? Vamos entender isso mais à frente, né? Que são a tal das escolas pequenas. Mas a ideia é dar um pequeno ou um grande leque, tem de haver um leque de opções, não pode ser uma situação compulsória. Você tem que vir por esse porque só tem esse, tá? A importância desse aprofundamento. A importância é clara, né? É o aluno explorar a vocação que ele tem. Tem alunos que são voltados a artes, a linguagens, a coisas cênicas. Tem alunos que gostam da questão política, da questão humana, da questão social. Existem alunos que gostam da ideia de pesquisa científica, alunos voltados ao cálculo. Então, a gente consegue ver mais ou menos, com o convívio do aluno em cima do ensino fundamental 2, qual seria a melhor afinidade e dar esse direcionamento ao aluno se ele não conseguir ter essa maturidade no momento da escolha. Claro que tentando levar o aluno a fazer uma opção mais voltada ao seu projeto de vida. E o projeto de vida entra naquela ideia do Inova, né? E o professor de projeto de vida, ele vai ser explorado fortemente nesta reestruturação aí do novo ensino médio. Então, o professor que tenha projeto de vida já saiba que vai haver uma demanda gigantesca de orientações e informações para você conseguir levar o aluno à melhor escolha no primeiro ano do médio. A primeira série do médio, desculpa. Né? Vamos lá. Como são os itinerários que serão implantados nas escolas estaduais de aprofundamento curriculares, né? Este aqui é um modelo. Este é um modelo. Ele não é o que todas as escolas devem fazer, né? Mas é uma opção voltada à escola grande, tudo bem? Nós temos as áreas de conhecimentos que nós já conhecemos, né? Linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Isso aí nós já conhecemos, é a parte de área de currículo comum que nós temos, aquela 1.800 horas. Depois nós temos as áreas integradas, que é onde o aluno vai poder fazer opções, né? Por exemplo, ele vai ter uma opção de linguagens e matemática. Ele vai fazer todo o aprofundamento do segundo e terceiro ano com uma demanda maior em linguagens e matemática. Ou o aluno ele vai fazer todas as áreas comuns e escolhe lá
linguagens e ciências humanas, ou linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, ou ele escolhe ciências humanas e ciências da natureza. Existe um leque, ele vai fazer o aprofundamento no segundo e no terceiro naquilo que ele escolher. Né? Eu tenho um aluno que vai ter toda essa área comum e ele, por exemplo, optou, eu só quero fazer o aprofundamento em ciências humanas e ciências da natureza. A minha escola está disponibilizando essa área de aprofundamento. Ótimo, ele vai se matricular, vai fazer a área comum e o aprofundamento somente em ciências humanas e ciências da natureza. Veja que não é como o magistério, ele continua tendo isso aqui, mas numa grade reduzida, e ele se aprofunda em cima dessas. E nós vamos explicar como é que funciona aí a grade da matriz curricular. Existem escolas que tem o Novotec integrado, algumas escolas. Hoje o Novotec ele está com 9 cursos técnicos integrados. Então, o aluno vai fazer os 3 blocos. A área comum, a área integrada de aprofundamento e o curso técnico que ele escolheu. Tá? Então, se a escola tem o curso técnico, ele vai montar-se uma grade dentro daquelas 3.000 e tantas horas para o aluno estudar os 3 blocos. O mais convencional é termos somente esses 2 blocos. Poucas escolas hoje estão com o Novotec integrado. Né? Então, você tem que fazer uma balança, aí, um fracionamento, e isso vai ficar a cargo da gestão, ouvindo os professores, tá? Dentro de uma possibilidade real. Existem escolas que não tem nem sala para fazer uma divisão. Aí começa a complicar, mas vamos ver isso lá na frente para não complicar agora. Né? Então, essa aqui vai ser a estrutura do novo ensino médio a partir de 2022. Dentro desses itinerários, né, já está incluso as ideias do Inova, as disciplinas do Inova, projeto de vida, eletiva e tecnologia, tá? Elas estão aqui nas áreas comuns, todo mundo vai ter, ela faz parte da área comum, o projeto de vida, eletiva e tecnologia, as disciplinas do Inova, elas são comuns, tá? Então, ela não é aprofundamento. Então, quando a gente pensa, então, as do Inova estão aqui no aprofundamento? Não, elas estão aqui nas áreas comuns, tá? Vamos lá. Os itinerários serão implantados nas escolas estaduais, né? Então, nós vamos ter o aprofundamento mais os Inova, que foi o que eu disse para vocês agora. Como que isso vai funcionar em demanda de carga horária, né? Aquele itinerário formativo, com as 1.350 horas comuns, né? Você tem o aprofundamento, que vai ser 90 ou 900 horas, que é aquela de escolha do aluno. O aluno vai escolher qual daqueles segundo bloco que ele vai ter, são 900 horas, e as 450 horas comuns do Inova, que elas estão dentro dos itinerários formativos, tá? Então, esse aprofundamento, ele só acontece, o aprofundamento das 900 horas, que é aquele segundo bloco, né? Esse segundo bloco, né? A partir da segunda e terceira série do médio. Na primeira série, não há o aprofundamento, tá bom? Aqui dá para ter uma visão mais dinâmica da situação, tá? Na primeira série, né, a formação básica, que são as disciplinas curriculares comuns que nós temos hoje, né, são 900 horas e mais 150 horas de Inova, que é tecnologia, projeto de vida e tecnologia. É como tem hoje, então não mudou muita coisa. Tá? Na segunda série, né,
a formação geral baixa para 600 horas, ele continua tendo 150 horas do Inova e ele vai ter 300 horas de aprofundamento optativo. Ele escolheu o aprofundamento, 300 horas. Na terceira série, a formação básica diminui mais um pouco para 300 horas, o Inova continua com as suas 150 horas, que são as 3 disciplinas, e o aprofundamento, que é aquele que ele escolhe, passa para 600 horas. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido ou alguma dúvida, parlamento italiano aí, levanta a mão e fala, tá? Porque para mim está meio claro. Tá? Alan, deixa eu só fazer um questionamento. Sim, sim. Olha, para o sucesso dessa organização toda, não seria legal que tivesse uma continuidade dos professores, o que não existe na rede, né? A gente sabe que não existe essa continuidade para conhecer o perfil, que já conhece o perfil das salas, né? Porque geralmente, vamos ser honestos, a grande maioria que está com esses projetos são os OS, né? É um problema de estruturação, um problema de legislação. Hoje o Estado está impedido de concurso, impedido de relocação. Tem uma série de impedimentos na atualidade que complica isso, André. Né? Mas antes da gente pensar que o professor que tem aquele contato direto com o aluno, nós também temos a gestão da escola que tem um contato com o aluno e também conhece os alunos, né? Você tem coordenadores, você tem mediadores e diretores, e a mudança desse quadro, ela é bem menor do que a mudança do professor, que é o cara que está no campo de batalha. Não tira o mérito da sua colocação, mas é a realidade que nós temos que trabalhar com a realidade que temos, chefe, né? Não é perfeito? Não é perfeito, mas é o que podemos, né? Então, trabalhar com o que dá. Né? Não digo que você ter o professor lá acompanhando o aluno do sexto ao terceiro seja ruim. Claro que não. Né? Mas muitas vezes também a opção do professor é a mudança. Né? E o aluno não vai poder ficar órfão porque o professor mudou. Né? Nós também temos que entender que a mudança, ela parte do aluno de escola para escola, ela parte do professor de escola para escola. Muitas vezes o professor também tem a opção de mudar, e quando ele muda, não quer dizer que os alunos ficaram órfãos, né? Então, a mudança faz parte da vida. Hoje eu estou de PCNP, amanhã posso não estar e ter outro aqui, então não é por causa disso que os professores vão ficar órfãos, né? Então, faz parte da realidade da vida, né? A gente não pode se apegar a isso, né? Senão ninguém trabalha, né? A gente vai ter que cumprir pena em vez de dar aula, né? Então, eu vejo mérito na colocação, mas ele não é fundamento essencial para o êxito do processo. Não pode ser, porque ninguém é insubstituível. Né? O processo, a estrutura, tem que estar bem alicerciada para poder gerar um fruto na frente, e não as peças do processo, porque ninguém é insubstituível. Porque, Deus me livre e guarde, acontece a morte do professor, os alunos vão perder todo o conhecimento. Muito bem, respondeu a pergunta excelente. Bom esclarecimento. Então, vamos lá, continuando. Esse aqui é um gráfico que dá uma ideia de como que vai ser a primeira série a partir de 2021, tá? Esse ano. Tá? Primeira série, nós temos a formação geral, 30 aulas. Né? Aprofundamento, não há aprofundamento. Projeto de vida, 2 aulas, eletiva, 2 aulas, tecnologia, 1 aula, 35 aulas, que é o que nós temos hoje. Segredo nenhum, não mudou nada. 2022, né? Segunda série, que é esse aluno que foi para a primeira. Né? Ele, na formação geral, 20 aulas. Aprofundamento que ele vai escolher, 10 aulas. E continua as seletivas, a Inova, a mesma coisa. Terceira série, né? 2023. Formação geral, 10 aulas. Aprofundamento, 20 aulas.
e nova continua do mesmo jeito, 35 aulas, tá? Então, a ideia é aumentar no aprofundamento e diminuir na formação geral. A formação geral, elas são componentes, o aprofundamento são componentes da formação geral, mas com um viés mais técnico. Nós vamos ver isso ali na frente, tá? Então, essa é a reestruturação de aulas. Aí você vai falar, pô, então pode prejudicar o professor? Tem um balanço, e a gente vai entender o balanço ali na frente, né? Então, quanto à vida do professor em dar aulas, existe uma balança para não haver o prejuízo direto e nem direto, tá? Cada uma das opções de aprofundamento curricular será composta por 6 unidades curriculares, tá? Essas unidades curriculares, né, elas vão ser semestrais. Você vai entender ali na frente, tá? Então, a grade de aprofundamento, elas são blocos semestrais e vocês vão conseguir entender isso ali na frente. Fiquem tranquilos, tá? A matrícula do aluno, ela é anual, mas a grade de aprofundamento curricular, ela é semestral. O rol de atividades que nós vamos trabalhar, elas têm blocos semestrais e vocês vão entender isso ali na frente, fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá. Os estudantes, na segunda série, eles vão ter 2 unidades curriculares. Então, 2 blocos semestrais, né? E os estudantes da terceira série vão ter 4 unidades curriculares, 4 blocos semestrais. Vocês vão entender isso também, é mais uma preparação para o que advém, né? Cada bloco curricular, ele tem 10 aulas semanais. Para a gente entender isso, nessa tabela fica mais fácil, tá? Se tiver dúvida, pessoal, pede um help aí que eu volto e explico, tá? Como que vai funcionar o negócio aqui, né? Primeira série não tem aprofundamento, nós já vimos. Na primeira série, ele vai fazer o quê? A opção de matrícula da segunda e terceira série, né? Então, na primeira série, nós temos 20 aulas que são divididas em 2 blocos, 10 aulas divididas nos blocos. Primeiro semestre, 1 unidade curricular, segundo semestre, 2 unidades curricular. Na terceira série, no primeiro semestre, ele vai ter a unidade curricular 3 e 4 e a unidade, no segundo semestre, a 5 e 6, o que compõe as 6 unidades curriculares, né? Cada unidade curricular tem 10 aulas, né? Que é esse bloco que nós mostramos aqui, tá? Segunda série, 20 aulas de aprofundamento. Nós vemos aqui 10 aulas e 20 aulas, né? E aqui, cada bloco com 10 aulas, que dão as 40. Vamos entender como é que isso vai funcionar nos componentes curriculares, né? Principalmente na visão do nosso professor, né? Que o foco é quem vai trabalhar no final da corrente, né? No final da corrente nós temos o professor e a gente tem que entender como que ele vai trabalhar, não é? O aluno, ele vai se matricular, como eu falei para vocês, né, num curso anual, mas a mudança, ela é semestral, tá vendo? Cada semestre você tem a mudança do aprofundamento, que é a unidade curricular, tá? Vamos pegar aqui a ideia, tá? O aluno, ele pode mudar de grade. Ele pode mudar de grade. Por exemplo, eu fiz uma opção, o aluno, ele fez uma opção de fazer o aprofundamento em ciências humanas e ciências da natureza. Ele fez essa opção aqui, né? Aí, quando chegou no segunda série, ele falou, pô, não é isso que eu quero. Eu quero fazer matemática e linguagens, né?
ele pode mudar aqui, na terceira série. Ou, se não houver a demanda daquela unidade curricular, vamos supor que ele veio de outra escola, e lá havia ciências humanas e ciências da natureza. Aí ele vai para uma outra escola que não tem ciências humanas e ciências da natureza, né? Acontece, o aluno ser transferido, o aluno mudou de escola, tal, automaticamente ele vai ter que ser colocado no terceiro ano em outra opção, né? Não é o ideal. O ideal é nós, com o projeto de vida, o professor de projeto de vida, conseguir fazer aqui a proficiência do aluno, montar uma escolha que seja mais próxima do projeto de vida do aluno para ele seguir as 2 próximas séries matriculados. Quando ele faz a matrícula prevê que o aluno vai cumprir todo o itinerário até a terceira série. Existe a possibilidade de mudança? Claro que existe, tá? Então, vamos lá. Antes de começar o apedrejamento, né, isso aqui é um exemplo, ele não é fechado e não quer dizer que a sua escola vai trabalhar com este exemplo, tá? Mas é uma forma da gente elucidar a ideia para vocês, tá? Então, a sua escola pode ter outras unidades curriculares? Claro que pode, tá? Mas a estrutura tem que ser essa, tá? A estrutura vai ter que ser essa, né? Vamos supor que o nosso aluno, ele pediu, ele se matriculou em um aprofundamento em ciências humanas, tá? Ele fez essa matrícula, vou partir para as ciências humanas, né? A escola vai ter de apresentar ao aluno qual que vai ser o roteiro do componente curricular. É interessante que no histórico do aluno, né, vai aparecer o componente curricular. Isso aqui é como se fosse uma disciplina, só que é uma disciplina semestral, avaliativa também, tá? Então, vamos lá, né? Segunda série em ciências humanas, componente curricular. O componente curricular é cultura e consumo, né? Essa aula de cultura e consumo são 2 aulas semanais, de 30 minutos. Né? 30 minutos, estou ficando doido. Né? 2 aulas semanais, o que compõe 30 horas no currículo do aluno. Tá? Qual que é o professor habilitado para dar isso? Professor de filosofia. Né? O professor de filosofia, não tendo o professor de filosofia habilitado, ou o professor de filosofia já cumpriu aí a sua grade, nós podemos atribuir para o professor de sociologia e de história, né? Mas a primeira opção é o professor de filosofia, né? Segundo componente curricular, relações geopolíticas e globalização. 3 aulas semanais, né? Quem é o professor? O professor de geografia. Não tendo a possibilidade ou não tendo o professor de geografia, ela vai poder ser atribuído por de sociologia e de história. Né? Movimentos sociais e culturais, 3 aulas, professor de história. Não havendo a possibilidade, sociologia e filosofia, o indivíduo na globalização e os processos de socialização. 2 aulas, o professor de sociologia. Não havendo sociologia, ou filosofia e geografia. Vocês podem ver que todos os professores... todos os professores das áreas de humanas, eles são contemplados com o aprofundamento. Ele continua lá na grade regular das 900 horas, né? E ele vai poder dar a aula no aprofundamento. Né? Em alguns pontos é interessante, que, por exemplo, se você pega
terceira série do ensino médio, geografia tem uma aula. É um negócio para fingir que dá aula, porque a gente só faz diário, né? Você aparece uma vez lá para dar uma aula por semana, né? No aprofundamento, o professor teria essa uma aula, né? E poderia ter até mais 3, né? Falando sobre as relações geopolíticas e globalização, né? Então, você partiria de 1 para 4 aulas de aprofundamento, né? Juntando o aprofundamento com o itinerário comum, né? Então, o professor continua dando aquela aula que faz parte da matriz comum e ele parte para o aprofundamento de acordo com... E outra, você vai ter o aluno que, teoricamente, quer estudar aquela disciplina. O aluno que quer um aprofundamento em matemática, ele nem vai aparecer para você. Ele vai aparecer só lá no currículo comum, né? Você vai dar a base, vai dar os conceitos fundamentais, né? Vai usar lá o currículo em ação de forma a trazer as habilidades essenciais para o aluno e faz o aprofundamento dentro da escolha do aluno, né? Então, para algumas disciplinas que, com muitas aspas, tá? Pelo amor de Deus, né? Elas acabam sendo marginalizadas no ensino médio, porque ela tem uma grade na matriz curricular pífia. O aluno, se ele tem o interesse naquela área, ele vai ter uma quantidade de aulas bem maior e vai poder lá se aprofundar de uma forma mais realista, digamos assim. Ô, Alan, posso fazer uma pergunta? Opa, com quem que eu tô falando? É o Taiguara, novamente. Ô, Hoje Taiguara, tirei o dia manda para te lá o encher o seu saco, e-mail. desculpa. Não, chefe, eu, o senhor e os outros 300 professores que estão aí, nós temos uma coisa em comum, né? Nós somos servidores públicos. Nós servimos ao público. E o meu público é o senhor. Se eu não estiver aqui para te servir, para que eu estou aqui? Né? Então, fique tranquilo. Manda aí, qual que é a demanda, meu irmão? Não, é que eu tava pensando assim, né? É que nem você falou, essa proposta ela tem, né, os pontos negativos e os pontos positivos. É lógico que a gente só vai ficar conjecturando, porque ainda não foi implementado, né, com efetividade. Então não tem como a gente ainda ter um embasamento legal para falar se é bom ou ruim, né, digamos assim. Mas uma coisa que eu estava pensando justamente nesse slide que você está mostrando na tela aí agora, é em relação aos componentes, né? Você até colocou ali que são exemplos, mas eu fiquei pensando, né? Por exemplo, tem ali cultura como consumo, relações geopolíticas, tal, tal, tal. Isso vai ficar a cargo do professor, como é na matéria de eletiva, por exemplo, que é o professor que vai lá e monta toda aquela estrutura e oferece aos alunos, ou isso já virá pautado que o professor de ciências humanas terá que trabalhar aqueles temas no aprofundamento? Já tem essa informação? Se o aprofundamento ele vai ter que seguir ali uma coisa que vai ser estipulada pela SEDUC, ou isso vai ficar a critério do pessoal de ciências humanas daquela unidade escolar e aquela equipe que vai fazer ali a estruturação dos componentes? Isso já ficou claro ou essa orientação ainda não foi passada? Ah, eu tenho essa orientação, sim. Olha que legal. É bom quando o cara faz uma pergunta que a gente está preparado para a resposta. Ô, Alan, bom dia. Oi, com quem eu falo? Rodrigo, Rodrigo da onde, Rodrigo? do Ageu. Gil. Manda, Rodrigo. Então, eu estava ouvindo você falar, Alan, por exemplo, e à noite, como é que vai funcionar? Vamos lá, então, vamos colocar aqui na fila. Essa aí também tem uma resposta, talvez não seja agradável, mas tem uma resposta. Tem uma Ô, resposta Jesus. também. Não, mas calma, nada é terrível, não, calma aí. Né? Mais alguma demanda? Daí a gente já coloca aqui no meu bloquinho, peraí. Eduardo. Professor Eduardo Eduardo. da onde? Bom dia a todos aí, tudo bem? Só para fins de planejamento para o ano que vem, você disse que, por exemplo, essa disciplina aí de relações políticas, geopolíticas e globalização,
por um lado, você vai ter um aluno que vai estar interessado em sua aula. E assim, para futuramente a gente se planejar, em contrapartida, se não tiver demanda, essa aula essa turma será finalizada e o professor perde a aula, como que fica? Ou será remanejado? Beleza, beleza. Essa eu também tenho resposta. Aí que bom. Né? Eduardo, de que escola que você é, meu irmão? Da Escola Zélia Dulce. Zélia Dulce, né? Vamos lá. Mais alguma demanda ou depois a gente faz mais uma rodada de demanda? Então vamos lá. Vamos responder Alan. Oi. Então eu posso deixar também um bloco, uma questão para ti? Deixa eu responder essas primeiro, chefe. Pode ser? Tudo bem, pode ser. Senão eu vou perder o fio da ideia. Né? Vamos lá. A primeira pergunta era, esses componentes curriculares, eles vão vir prontos ou a escola vai fazer a formação desses componentes curriculares? Tá? Junto à COPED, a EFAP, né? Nós estamos pegando, inclusive eu falei para os senhores, e tem que agradecer alguns professores que deram a colaboração, né, quais seriam os movimentos essenciais dos assuntos a ser tratados nas séries do ensino médio. Né? Então, os componentes curriculares, eles vão ter um rol já pré-estabelecido no seu título. Por exemplo, cultura e consumo. Cultura e consumo é um componente curricular. As escolas e o professor, ele pode fazer adequações dentro da realidade, da aplicabilidade deste tema por regionalização. Né? Por exemplo, né, vamos pegar aí uma escola lá de Araçatuba. Né? Araçatuba está lá na divisa do Mato Grosso, é um município pequeno, que a economia é voltada à agropecuária, né? Os pontos culturais, museu, teatro, centros acadêmicos, né? É bem distinto, por exemplo, da escola de São Paulo capital. Né? A economia de São Paulo capital é muito diferente de Araçatuba, os polos culturais, a demanda, a oferta é muito diferente. Então, o assunto, o componente curricular, é cultura e consumo. Só que a aula de Araçatuba, para ela ter uma relevância no aluno, para ela trazer uma contextualidade mais realista, ela deve ser regionalizada. Não tem o que se falar do professor usar os mesmos critérios para abordar junto ao aluno de São Paulo capital com o aluno lá de Andradina, Araçatuba, que é um polo pecuário. Né? Então, essas moldagens, né, elas podem ser feitas pela unidade escolar e a cátedra do professor, a composição de material. Claro que existe um material de apoio que ele pode utilizar dentro do currículo em ação, dentro das formações, dos circuitos formativos. Todos esses materiais, eles são de acesso ao professor, mas o professor ele pode fazer uma adequação à realidade dele. Os componentes, existe um leque de componentes, né? Nós estamos falando aqui de um quadro de componentes curriculares para um semestre. Aí nós temos 4 componentes curriculares, priorizando filosofia, geografia, história e sociologia. Né? Não quer dizer que você vai ter exatamente esses componentes. O professor, por exemplo, de história, ele fala, ó, o componente curricular de movimentos sociais e culturais, né, ele tem que ter 3 aulas, mas existe um bloco de componentes curriculares que ele pode escolher outro, né, que vai ter 3 aulas e ele pode adequar dentro da realidade regional e montar o material dele, né, mas vai vir uma grade de componentes curriculares. E aí o professor
junto com a sua demanda de alunos e a realidade regional, ele pode adequar-se, né? Essa questão ficou claro ou está meio nebuloso, Taiguara? Não, acho que é o suficiente, Alan. Acho que é basicamente o que a gente já encontra, né, seguindo aí as orientações do currículo paulista, né? Existe lá as demandas que eles falam que são as demandas que nós temos que cumprir dentro das nossas disciplinas, né? Mas aí também fica a nosso critério como que isso vai ser abordado, né? Como que a gente vai poder fazer esse movimento, né? Coisas que podem ser ignoradas, outras que não, né? Então, acho que é isso mesmo. Então, o rol de componentes, ele vem para o professor e ele faz a adequação. A gente não vai poder fugir do rol, criar um rol novo, né? Isso aí a gente não vai poder fugir, porque tem de ter como fazer um registro disso no histórico do aluno, né? Imagina nós com 3.700 escolas com ensino médio, cada escola montar a sua grade de componentes. Ia virar a Torre de Babel, né? Então, o rol, ele é similar, tá? A adequação e aadaptação, isso aí. E outra, a escola, ela tem que promover para os 4 componentes da área, né? Que seja possível para todos os professores habilitados nas áreas poderem ministrar essas aulas. Então, quanto a isso aí, tranquilo, tá? Vamos lá. A questão que o professor passou, se não houver demanda de alunos para a matrícula nos componentes, se essa aula vai ser abortada, né? A ideia é... Pessoal, eu não sei quem está com o microfone aberto, por gentileza, fecha o microfone aí que eu não consigo passar para outra tela, não. Obrigado. Né? Vamos lá. A escola, quando montar o percurso formativo de aprofundamento, ela tem de propiciar todas as 4 áreas de conhecimento, né? E existe um número de matrículas para cada componente, como é, por exemplo, na eletiva. De vez em quando, o professor da eletiva, ele criou uma eletiva que tem uma demanda gigantesca. Todo mundo quer ir para aquele negócio lá, né? Ela está falando de dança de rua lá. Aí, vai 300 alunos para aquele negócio, e o outro professor que fez a eletiva de economia doméstica, ninguém quer ir, né? Aí você tem que fazer o balanço, ó. Essas aulas, elas têm uma demanda mínima e uma demanda máxima. Chegou na demanda máxima, ela vai ser migrada para a demanda mínima da outra, né? Pode haver, como há na eletiva, o aluno que foi migrado para o seu aprofundamento? Pode haver, né? Não é o ideal? Não é o ideal, mas dentro das 4 áreas, você tem que promover algo para você manter o professor e aprofundar o aluno. Então, você tem que ter alguma coisa na área de ciências humanas, ciências da natureza. A gente tem que pensar, por exemplo, na escola pequena. A escola pequena, hoje nós temos escolas, a estatística da FEDUC é que nós temos 700 escolas que só tem uma sala de ensino médio por série, né? Então, não tem muito como você criar um leque de opções muito grande. Você vai criar 2 opções, por exemplo, né? Por exemplo. Aí a gestão com os professores vai ter que ver como que vai ser o balizamento, né? Matemática e ciências humanas é uma, linguagem e ciências da natureza é outra. É o que tem, né? É o que tem. Ou o aluno está em uma, ou o aluno está na outra. Então, para todos vão ter esse leque de aprofundamento, né? Uma escola maior, você pode colocar ciências humanas e ciências da natureza, matemáticas e humanas, matemática
e ciências da natureza, matemática, linguagem, que seria aquele quadro perfeito que nós mostramos lá no começo do slide. Mas, inevitavelmente, as 4 áreas de conhecimento, elas têm que estar no aprofundamento. E a questão da demanda e oferta, ela tem que ser balanceada pela gestão da escola, né? Eu estava vendo um debate sobre o pessoal do CGRH, que faz as atribuições, né? A legislação de atribuição de aulas, né? Pensando numa escola pequena mesmo, de verdade, né? Hoje, para nós abrirmos uma sala de aula para atribuição no ensino médio, ela começa a sala de aula com 25 alunos. A escola tem que ter 25 alunos ativos para você ter a sala de aula, senão fecha a sala de aula. Essa é uma realidade que vocês conhecem, né? Agora, vamos pensar num percurso formativo, numa escola que só tem uma sala de terceiro ano do médio. E essa sala do terceiro ano do médio tem 26 alunos. Vamos fazer uma suposição baixa, né? Então, você vai ter 2 percursos formativos com 13 alunos. E o componente curricular vai ficar aberto com 13 alunos, né? Pode ter uma demanda desbalanceada, né? Por exemplo, eu tenho 16 e 10. Pode haver, né? Por quê? Porque a realidade daquela escola é diferenciada, né? Eu posso ter um 16 e 10? Posso ter. Posso ter um 13 e 13? Posso ter. Posso ter um 9 e 17? Posso ter. Mas você vai ter que ter as duas. Você não pode ter uma opção unânime. Os 26 alunos vão para o aprofundamento de matemática e ciências humanas. Não. Ele tem que ter um delimitador, né? Por exemplo, o delimitador é 50%. Chegou em 50%, não pode ter mais. Os outros 50% vai ter que ir para outra, né? Então, ela vai ser feita dessa forma, a questão do balanço, ter a opção e você ter a garantia de aula do professor. Quanto a esta situação, ficou claro? Oi? Sim, ficou claro. Sim, ficou sim. Obrigado, viu? Então, beleza. Agora vamos para a terceira demanda, que é o noturno, né? O noturno também vai entrar na questão dos itinerários formativos, tá? Só que ainda não foi fechado como que vai ser a grade de divisão de aulas, tá? Essa grade de divisão dos aprofundamentos do noturno ainda não foi fechado essa estruturação. Isso aqui a gente está falando de estruturação do ensino regular diurno, ensino médio, tá? Por quê? Porque no ensino noturno você tem menos aulas. Então, esse balanço das aulas semanais, né, ele ainda não foi reestruturado, mas vai haver, sim, o aprofundamento no ensino médio noturno, provavelmente com uma redução aí nesse aprofundamento, porque não tem mais como reduzir na grade curricular comum. Ali, você chega no terceiro ano, já é 10 semanal, né? Então, provavelmente vai ter uma redução lá no terceiro ano, no aprofundamento, porque não vai caber as 350 horas lá no noturno, ou a gente vai ficar até meia-noite na escola. Então, a ideia é diminuir ou a aula ou o tempo de aula, mas que vai haver o aprofundamento para o aluno do noturno, isso também é fato, tá? Só que ainda não temos a informação de como que vai ser essa estrutura de horas-aulas ou aulas mesmo para o noturno, mas ele vai ter esse aprofundamento também, tá? Então, a resposta não é satisfatória, eu sei disso, tá? Esclareceu? Sim. Sim, está bem claro. Pessoal, vocês me dão um segundinho só, que
como a escola invade a casa e a casa invade a escola, vocês me dão um segundinho, que eu acho que tem um doido batendo aqui no portão, falar para ele que eu estou em aula, tá? Vocês seguram um segundinho para mim? Eu tenho que ir para a escola, para a sede, para o UE. Desculpa, pessoal, desculpa mesmo, mas é que senão o cidadão não ia parar de bater naquele portão. Ai, ai. Vamos lá. Podemos dar continuidade? Tinha uma outra demanda aí que tinham pedido a palavra. Sou eu, Alan, Breno, do Ana Cecília. Tudo bem? Manda. Alan, é o seguinte, já faz algum tempo que eu estou pensando nisso e a sua exposição ainda ela abre essa dúvida. Que daqui a pouquinho tem que voltar na UE. Vamos lá, Breno. Então vamos lá. Lógico, o projeto é sensacional e, né, já temos experiências aí no país que já com escola integral que são de sucesso, né? E é importante mesmo, mas eu fico preocupado no campo do mundo do trabalho para a gente, principalmente professores de início de carreira, categoria O e por aí vai. E aí eu pensei na fala, cara, é o seguinte, se poderia haver, então, assim, uma ausência ou a retirada de áreas de acordo com a estrutura da escola. Se tiver uma ausência, vai ter maior circulação de professores, com a demanda saindo de uma escola para outra. E já está acontecendo isso, por exemplo, no ANA, onde professores chegaram de outra escola, quando escolas que viraram do modelo período integral, e professores já de casa, por ter a pontuação menor, né, ficaram sendo os últimos a escolherem, né, as suas aulas. E aí eu estou pensando nisso, né, também diante disso, essa migração, né, pode levar ao desemprego de alguns professores, né, ou diminuição de aulas, né, impactar, e nesse impacto também atingir outras categorias, principalmente, por exemplo, a categoria O. Então, Alan, seria interessante, na sua experiência e na conversa que vocês têm aí na DE, qual vai ser o impacto para os professores no mundo do trabalho, cara? Eu acho que é importante deixar isso bem claro para a gente, porque, assim, é uma experiência nova, mas também muito preocupante nesse sentido. O Breno, né, eu vou falar por intuição, tá? Porque é muito o que o senhor disse também, né? É difícil a gente cravar uma coisa que ainda não está solidificada, ela está meio hipotética, né? Vendo a divisão de aprofundamento sendo compulsória, aplicar-se em todas as áreas de conhecimento, eu não vejo diretamente, né, a redução de oportunidade de emprego para o professor, né? Eu vejo que é a palavra do balanço que eu falei, né? Algumas pessoas você vai ter contato mínimo, e mínimo é mínimo mesmo, né? Que seria aquele itinerário comum, né? São o básico do básico, né? Nós vamos falar de geografia, o básico do básico. Vamos falar de história, o básico do básico, para não acontecer que nem aconteceu com o André, que fez magistério. Ele não viu química e física. Então, ele vai ter conceitos muito fundamentais de química e física, né? Independente da escolha que ele faça do aprofundamento curricular, né? Mas, na outra bandeja da balança, o professor de Química e Física, ele vai ter um aprofundamento com mais aulas para o aluno dele, né? Então, acaba se balanceando, né? Olhando e
fazendo cálculos e conversando com o pessoal da Coped, o balanço que eles estão propondo, ele tem um certo alicerce, né, na questão de demanda, porque ele não acaba com as áreas de conhecimento. Ele não acaba com as áreas de conhecimento. Ele direciona uma fração diferente de alunos que vão assistir aquela aula específica, né? Claro que chega num ponto que ela acaba sendo compulsória, porque acabou a demanda de um aprofundamento, o aluno vai ter que ir para outro aprofundamento, mesmo não sendo a primeira escolha dele, né? Isso faz parte da vida, né? Sempre a gente vai escolher e vamos ser agraciados com a nossa escolha. Mas na primeira chamada, né, todos são contemplados. Então, olhando o balanço com calma, eu não vejo, em princípio, tá? Bem em princípio, né? Eu não vejo que vai ter um prejuízo direto na atribuição nem dos categoria O. E algumas disciplinas que hoje existe aí a falta do professor, ela vai ter que ser compensada. Por exemplo, professor de Química e Física, filosofia, é coisa rara. Quando a gente acha um, tem que fotografar e mandar lá para o National Geographic, porque pessoa em extinção. Professor de geografia com licenciatura específica de geografia é coisa rara também. Quando acha, tem que fotografar e colocar na moldura, né? Então, e como esse aprofundamento necessita do profissional, eu acho que pode haver um chamamento para a rede deste profissional mesmo, categoria O. Tanto que nessa própria tabela, ele coloca lá que a atribuição ela é qualificada primeiro para o habilitado e depois, dentro da prioridade da escola, o cara com a habilitação de segunda opção, né? Então, eu estou falando muito por feeling, tá? Muito por feeling. Dentro do cálculo que nos apresentaram e nas estruturas, nas várias tabelas que eu tive apropriação, eu não vi aí a diminuição da oportunidade de docência, não, o chefe. Mas é aquele negócio. A gente tem que esperar para dar uma olhada o negócio aplicado, tá? Então, em princípio, eu não vejo essa preocupação direta por categoria O, não, tá? Mas é feeling, tá? Então, não estou fazendo nenhuma promessa, não, mas dentro do feeling das várias grades que eu observei, eu acredito que dá para se manter desse jeito, sim. Obrigado, Alan. Tá. Tem mais alguma demanda? Alan, bom dia. Meu nome é Aurora, eu sou professora de Geografia, História, Filosofia, Sociologia, Português e Inglês, né? Eita! Eita, né? E eu sou uma dessas raridades que você colocou aí. Eu tenho licenciatura plena, né, em Geografia, porque minha formação já é bem antiga, né? E eu sou professora da Escola Geraldo do Espírito Santo de Fogaça de Almeida, carinhosamente chamada GESPA, né? E eu estava ouvindo aqui toda a sua explanação desde o início, né? Muito interessante, porque é um atento que a gente tem de estar a essas novas mudanças dentro do quadro educacional. Eu tenho mais de 30 anos de magistério, né? Sou jornalista também, e já vi muitas mudanças dentro do quadro educacional. E eu ouvi com relativa atenção também a preocupação aí que o professor Breno acabou de colocar com relação ao desemprego, diminuição de aulas, impacto no mercado de trabalho. Mas talvez eu gostaria de um esclarecimento seu, né, a esse respeito. Estaria, né, o quadro educacional passando por uma transformação de aprimoramento, né, dos profissionais para que a interdisciplinaridade fizesse mais conjunto, né, mais presente para a
preparação dos jovens ao novo mercado de trabalho, à nova realidade, né, do século XXI, é uma dos questionamentos. Eu, pessoalmente, estou numa posição confortável porque posso escolher que posso dar aula, né? Mas aos novos professores, talvez eu acho que tudo isso vem a marcar o quanto é importante nós profissionais não estarmos ligados exclusivamente à nossa matéria, né? No caso de geografia, não está focado única e exclusivamente, né, as formações de relevo, mas sim mostrar, né, a realidade. Eu, pessoalmente, gosto muito de política, né, eu gosto muito da geografia social, e eu acho que a preparação, então, esse novo componente, essas diferentes formas de aprofundamento, não é uma forma de fazer também com que nós, professores, possamos passar além da matéria básica, mas sim a visão de um quadro geral, né, de como está a transformação do planeta. Seria isso? Então, no caso, essa é a segunda questão. Desculpa se eu falo meio rápido, se eu estiver rápido demais, você pode falar e eu refaço, tá? Outra questão. Esse novo ensino médio, né, ele vai acarretar mais preparação para que os profissionais tenham mais oportunidades e não menos, como o professor Breno colocou. Ou seja, nós vamos ter a necessidade até de mais profissionais, mesmo nessa colocação, né, de horários, de itinerários formativos, que dá, no primeiro quadro, a impressão de uma redução, né, mas sim no montante, talvez nós tenhamos aí que ampliar nossos conhecimentos para manter esse quadro, né, e manter, bem a grosso modo, o emprego dentro da rede educacional. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo interpretar de uma forma próxima do que a senhora espera, né? Os itinerários formativos, né, tanto no currículo em ação como nos aprofundamentos, né, eles já estão sendo montados, inclusive aqueles professores que participam ativamente comigo na formação do currículo em ação, né, tratando da interdisciplinaridade. Nós temos um tema de geografia, mas nós temos que buscar o contexto histórico, o movimento social, as questões de pensamento filosófico, dentro de uma mesma situação-problema, um movimento, né? Um movimento que vai ser tratado. Por exemplo, eu estou tratando sobre o indivíduo na globalização e o processo de socialização. Eu tenho que buscar o conceito histórico, eu tenho que buscar o conceito político, eu tenho que catar quais que são as localizações, e no aprofundamento o professor vai ter que ter uma polivalência e interdisciplinaridade, porque uma das coisas que peca muito no ensino médio é nós fazermos um ensino muito raso, né? Uma por causa da demanda de aulas, que é muito baixa, né? E outra porque nós temos que ficar fazendo revisão, recuperação, realinhamento, revisão. No caso do aprofundamento, você já tem um processo mais de formação de seleção. Você vai pegar aquele tema e vai tratar ele numa base mais científica, o que exige do professor uma preparação melhor para os componentes curriculares, né? É uma aula específica de um assunto que o professor vai ter que montar um trabalho multidisciplinar, né? E traz o aluno para uma realidade mais palpável, né? Traz o aluno para uma opção. Já que você optou por a gente se aprofundar nesse assunto, vamos buscar um material, um conteúdo mais científico, e sai um pouco daquela ideia do raso na educação,
não por opção do professor. Hoje nós fazemos uma educação muitas vezes rasa por falta de material e de tempo, né? Quando você tem um aprofundamento, você vai ter que montar um material mais científico e adequar esse tempo maior, né? Então, eu particularmente, eu vejo com bons olhos eu poder dar 4 aulas em vez de uma em geografia política, um terceiro ano, porque uma aula é para inglês ver, né? Então, eu acredito que você fazendo uma demanda de seleção dentro da opção do aluno pode ser positiva, tá? Não sei se respondi, mas é como eu vejo a situação, né? E o balanço de grade horária proporciona a possibilidade de todos os professores terem sua aula para ministrar lá, a questão de trabalho. A ideia de eu poder formar um aluno numa seleção me faz bem. Eu estou dizendo como professor, né, de geografia. A ideia de ter um aluno que tem um viés de afeição com a nossa disciplina de humanas me faz bem, né? Porque de vez em quando o aluno quer saber de cálculo e está lá na de geografia e não está nem aí para o Brasil, né? Mas se você tem um aluno que ele gosta, tem uma afinidade para aquele assunto, aí a gente pode montar uma seleção de aprofundamento, né? Eu, particularmente, eu vejo com bons olhos. Claro que a aplicabilidade de vez em quando nos trai, mas vejo com bons olhos. Posso comentar, professor André? Para colega? Deixa só a professora dar a devolutiva, André, primeiro. Tá bom. Obrigada. Eu, sim, para ter algum esclarecimento, né? Mas, então, no contexto geral, a ideia temos que nos preparar, né, intelectualmente para poder atender, né, a essa nova demanda do novo ensino médio, né? Porque aquele que não estiver preparado, né, numa diversificação de conhecimento, com certeza vai ficar fora. Daí vai acontecer o que o professor Breno falou, o desemprego, né? Então, talvez o incentivo maior tem que estar não só na colocação aí dessas interações de aula, mas também na conscientização que nós temos que nos tornarmos um novo profissional. Não é isso? Tá? Eu agradeço por sua colocação, ok? E parabéns por toda a explanação que você está fazendo. Posso dar uma parte aí para a professora? Com certeza, professor. Bom, professora, em primeiro lugar, eu acho que a consciência profissional de cada um tem que ser voltada para isso, tá? Você, enquanto professor, você tem que ter um conhecimento científico básico para você se embasar. Começa por aí, né? Na minha opinião. E outra coisa, essa tendência não é uma tendência que vem vindo agora, é uma tendência que vem desde a década de 90, se você for perceber pelas políticas educacionais da SEDUC, e se você for ver em contexto mundial, né? É isso hoje, mesmo, professor. Hoje em dia, só complementar, hoje em dia, não só na educação, mas como a questão da empregabilidade, você tem que ter multifunções, né, para dar conta da demanda disso aí, entendeu? Agora, como vai ser feito isso e quais os subsídios que o professor pode formar mais, é que fica o questionamento. Você entendeu o que eu estou falando? Na verdade, professor, os subsídios é o que sempre acontece. Nós corremos atrás do prejuízo sempre. Sim, nós corremos atrás do prejuízo e tem uma formação básica também. E é o que acontece, né? Essa mudança, eu peço desculpas pelo barulho dos meus cachorros, tá? É que chegou gente. Essas mudanças, como eu falei, como eu tenho, né, mais de 30 anos de magistério, vem aí ocorrendo passo a passo sempre, já era de se esperar, né, há algum tempo, essa colocação que nós estamos recebendo agora. E aliás, com nós 20 vamos anos ter de que nos atraso, né, adaptar. professora? Com certeza. 20 anos de atraso. Com certeza. Ainda mais nós que somos ligados aí nas ciências humanas,
nós sempre buscamos, né, trabalhar com os nossos alunos, estou falando uma maioria, esse quadro, né, de conhecimento fora, eu costumo dizer, além daquele espaço que você enxerga à sua frente. Né? Nós sempre trabalhamos isso, né? Nós, de ciências humanas, sempre fomos muitos questionadores, né? E sempre colocamos. Então, eu acredito, né, que nessa mudança, com certeza, não vai haver, né, o chamado desemprego, não vai aqui na outra reunião. Não vai haver, né, esse impacto, mas sim, então, né, vai exigir um pouquinho mais de nós. Eu saí da reunião da diretoria de ensino para entrar na reunião da escola. A reunião da escola está muda. Pessoal, vamos lá. Para concluir, falta pouco, tá? Mas aqueles professores que têm uma outra reunião, que sintam-se na necessidade de se deslogar daqui, sintam-se à vontade, tá? Boa tarde, bom dia, feliz semana, tal. Você pode se deslogar. Eu só ia concluir aqui a situação, não tem problema nenhum, tá bom? Daí eu já dou o boa tarde de antemão, o bom dia de antemão, né? A pessoa precisar se deslogar, se deslogue aí à vontade, tá bom? Mas vamos continuar aqui para aqueles que tenha a possibilidade de permanecer. Aquele que não tem a possibilidade, esses materiais vão estar no Classroom que a gente montamos, eles vão estar no site da diretoria de ensino, e eles vão estar no grupo de WhatsApp também, tá? Então, esses materiais a gente vai estar mandando para vocês, tá bom? Então, agora, voltando aí ao fio da meada. Professora, André, a situação é a seguinte, o aprimoramento profissional, ele demanda do profissional, né? Sim, mas a pesquisa, o material... Olha, não estou falando que o profissional não tem que correr atrás, muito pelo contrário. Eu estou falando que há a possibilidade também da SEDUC nos ajudar nisso, entendeu? Mas é exatamente o que eu estou fazendo aqui, né, meu irmão? Exatamente. Trazer as orientações conforme elas vão aparecendo, então... Exatamente, mas, entendeu? Não. Tá, pode concluir, desculpe. Vamos lá. Para a gente fechar a situação, né, respondendo a questão do professor lá atrás, né, a implantação em 2021, ela vale para todos os estudantes do ensino médio, diurno, noturno e das escolas PEI também, tá? Então, toda a nossa rede vai haver a reformulação do ensino médio, tá? Aplicadas a partir de 2022, esse ano seria a escuta do aluno e o engajamento daquele professor de projeto de vida, para a gente ver qual seria o melhor aprofundamento do aluno, tá? A partir de 2022, os alunos da segunda série começam a ter aquele aprofundamento gradativo, sendo mais vertente na terceira série, tá? Então, a questão de escuta, eu acho que vocês já devem ter visto algum movimento na escola de vocês, né? Que foi alguns forms aí que as escolas estão passando para os alunos, para a gente começar a organizar os passos da reestruturação das escolhas para 2022. Essa escuta, ela, no mínimo, é o que eu falei para os senhores, tem que ter duas opções, no mínimo, né? Você pode ter, dentro daquele leque das 4 áreas, né, você tem que aplicar pelo menos 2 opções para o aluno. Por exemplo, matemática e ciências humanas, linguagem e ciências da natureza. Ou linguagem e ciências humanas e matemática e ciências da natureza. No mínimo isso, né? Mas aí vai da equipe gestora e os professores verem qual seria a maior demanda para montar, no mínimo, essas 2 opções, tá? Todas as áreas de conhecimento têm de ser contempladas, tanto para propiciar ao aluno... Eu preciso sair, que eu tenho reunião, tá? Opa, na escola. Deus, né? Tanto para propiciar ao aluno uma escolha, como para manter a grade
e as aulas dos professores, independente da categoria, tá? A escola vai ofertar e possibilitar a mudança desses aprofundamentos, tá? Nós estamos aqui no penúltimo quadradinho, tá? O penúltimo quadradinho é o quadradinho das ATPCs, tá? Então, nós estamos passando para vocês um movimento de formação e apresentando, senhores, as mudanças que já estão em decorrência, mas chegou num momento que nada melhor do que deixar o professor como protagonista, pelo menos ciente do que está acontecendo, tá? E vocês já se organizarem, como o professor mesmo falou lá atrás, falar, eu vendo essas demandas, eu já posso me organizar. Pecamos também em não conseguir passar para vocês os componentes curriculares já de antemão? Sim, pecamos. Eu te mostrei um breve exemplo, mas existe uma série de componentes curriculares de aprofundamentos, que são aqueles semestrais, só que eles ainda não estão totalmente formados. Então, assim que eles estiverem formados e homologados pela SEDUC, com certeza estaremos passando para os professores de ciências humanas o que vai ter no segundo e no terceiro ano, todos os componentes curriculares e quais os professores que vão ser os maestros dessas disciplinas. Então, é só ter uma certa calma, mas assim que eles estiverem homologados, com certeza nós vamos estar passando para os professores da rede, tá? Então, nós hoje apresentamos as estruturas e as principais mudanças e depois nós vamos passar para os senhores quais que são os componentes de aprofundamentos aí, assim que eles estiverem homologados e como que vai ser feita essas trilhas formativas, tá bom? Então, a primeira fase, que é de março a julho, né, a junho, né, ouvir os alunos, né, e trazer para os alunos aí o início das trilhas formativas, como que serão as opções para ele se matricular para 22, tá? Então, em junho, o aluno vai fazer a indicação da preferência de aprofundamento. Em julho, os diretores vão trazer os catálogos de opção, né, dos componentes curriculares semestrais, né? E em agosto, a equipe escolar define, a partir dessa consulta que começou a ter sido feita, né, quais vão ser as ofertas para os 2 semestres de 22. Então, em princípio, seria essa estruturação. Então, junho, julho e agosto serão meses de grande movimentação de preparação para 22, tá? Claro que isso aí vai ter que ter uma conversa entre a gestão escolar, as orientações do órgão central, né? E tentar acalmar aí os ânimos com as mudanças que virão, inevitavelmente, mas tentando fazer um leque de opções tanto para professores como para alunos, tá? Agosto, setembro, os estudantes vão se manifestar quais são os aprofundamentos que ele vai escolher, né? Manifesta o interesse de acordo com o cardápio apresentado a eles, na rematrícula, incluindo os aprofundamentos ofertados na escola, tá? Setembro a dezembro, já vão ser criados os módulos de turma para a própria atribuição, né? As turmas já vão estar definidas e os diretores devem ouvir professores e alunos, né? Para definir os horários de aula de aprofundamento, né? Que vão seguir até 15 de novembro do ano que vem. Tá? Esta estruturação, alguma dúvida? Eu sei que é meio corrido, mas essa formação ela teve 6 horas. Eu tentei reduzir ela no máximo. Você foi brilhante nas suas explanações, Alan, como sempre.
tropa de elite, me desculpa a correria, mas é inevitável, né? A situação aqui, ela é correria mesmo, né? Não tem jeito, né? Agora eu vou na outra reunião, que já estão me apressando aqui, Alan. Tendo alguma dúvida, tendo alguma necessidade, pode me chamar no particular, pode me chamar nos grupos. Eu coloquei o WhatsApp lá, tem um chat para você entrar livre, né? Tem o Classroom lá que você também pode entrar, os materiais vão estar lá. Vamos só fechar aí uns canais de comunicação. Então, em primeiro passo, essa seria a reestruturação que a gente pode apresentar neste momento para o novo ensino médio, tá bom, pessoal? E fiquem com Deus, tá? Boa tarde para todo mundo, né? E pode seguir para as missões de vocês. Se não tiver nenhum... tarde. Valeu, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, obrigada, Alan. Obrigado, Alan. Opa. Tava lá. Boa tarde a todos.